Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, queridos? Estou muito grata a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar. Eu vou fazer aqui. Vou usar essa base. Mas acho que aqui está bem ideal. Obrigada, pastor. Amados, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu acho tremendo a maneira como o Espírito Santo alinha a obra dele, como ele faz, como ele conecta. Porque o pastor já leu o texto que eu já separei para estar ministrando hoje, o pastor já leu. E o louvor que eu ia pedir para cantar, a irmã já cantou. Então, perfeito, né? E quando a irmã Liduína me pediu para estar compartilhando durante esse tempo de oração que vocês já têm habitual, para a gente estar pensando e meditando e refletindo sobre os ensinos que a palavra de Deus tem para nós acerca da oração, eu entendi de Deus e recebi essa orientação do Senhor de nós falarmos hoje exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo e nós. E por quê? Não há vida de oração sem um entendimento a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lido e foi cantado aqui. É Ele quem nos inspira em oração. É Ele quem nos ensina a orar. Nós vamos ver isso com detalhes depois. Então, falar de oração sem introduzir este assunto, falando sobre o Espírito Santo, é ineficaz. Porque a oração eficaz é a oração que o Espírito Santo faz através de nós. Então, nós não poderíamos começar pensando, meditando e aprendendo sobre oração sem aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Os irmãos concordam? Faz sentido, não é? A tarefa é muito difícil porque eu estou aqui diante de um professor de teologia. Então, não é fácil falar diante de um professor de teologia, né? Com o crédito, com a honra que o nosso pastor tem. Eu sei disso de ouvir lá pelo Templo Central. Mas mesmo assim resolvi entrar na arena e compartilhar a palavra do Senhor. Amados, ninguém pode ser levado a Jesus e não ser apresentado ao Espírito Santo, né? Eu gostaria de saber se aqui tem alguém com menos de 3 anos de fé. Tem alguém aqui que recebeu a fé em Jesus menos de 3 anos? Não temos novos convertidos com esse tempo de fé, né? Amém. Por que é importante nós estudarmos sobre esse tema? Primeiro, porque não há vida de oração eficaz sem o conhecimento e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero antecipar para os irmãos que o que eu propus aqui para os irmãos é um estudo, não é uma pregação. Então, nós vamos precisar ler alguns textos da Bíblia e eu quero contar com os irmãos para isso, porque nós vamos crescendo na medida que a palavra vai se revelando a nós. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Vamos ler Hebreus capítulo 10. Estou com medo desse ventilador fazer meu esboço voar. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 fala o seguinte. Nós vamos atentando, irmãos, para cada texto que nós vamos lendo, porque é a palavra do Senhor que nos ensina. Versículo 19 e 20 fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A partir dos versículos seguintes, nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando sobre o sacerdócio de Jesus e que por isso nós vamos nos achegar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Nós recebemos essa oportunidade e essa ousadia para entrar no santuário. Mas veja que o versículo 20 diz que nós entramos na fé em Jesus e nós temos agora um novo e vivo caminho para a gente percorrer. Se é um caminho novo, nós precisamos de alguém para nos guiar e nos direcionar nesse caminho. Por quê? Porque é um caminho novo que nós nunca andamos por ele.
a maioria das pessoas, a maioria de nós não nasceu na fé. E mesmo as pessoas que nasceram dentro de um lar cristão e conhecem as Escrituras desde pequeno, vai ter o seu momento de ter uma experiência, uma vivência, uma experiência com o Espírito Santo, algo que não é herdado. Você pode herdar a fé no contexto doméstico, mas a experiência com Deus, ela é única, pessoal e intransferível. Então, nós temos, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser introduzidos nesse novo caminho. Um caminho que nós nunca passamos por ele antes. Um caminho que é espiritual. E como é um caminho espiritual, nós precisamos de um guia espiritual para nos conduzir nesse caminho. E esse caminho também é um caminho vivo. E esse caminho é um caminho que foi separado para nós andarmos e que foi consagrado. E o escritor fala pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o escritor aos Hebreus, ele está entendendo aqui que o corpo dilacerado de Jesus, o corpo ferido de Jesus, o corpo cortado de Jesus, ele é mais ou menos como aquele véu do templo que se rasgou pelo ato da morte de Jesus. Quando Jesus expirou, nós temos relato no Evangelho que o véu do templo se rasgou. Então, o escritor aos Hebreus está fazendo essa comparação. Rasgou-se aquele véu e o lugar santíssimo, o secreto lugar santíssimo, o lugar santo que ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma única vez por ano, agora aquele lugar está exposto. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então ele diz que agora a gente tem um caminho, a gente tem ousadia para entrar, mas é um caminho novo, porque só quem entrava ali era o sumo, o grande sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Aquele dia em que os judeus tinham que se arrepender, se humilhar, jejuar. Mas agora ele diz, esse caminho está aberto, e foi aberto pela carne aberta, cortada, dilacerada do Senhor Jesus. E esse caminho é um caminho novo, é o caminho que nos leva até a presença de Deus. E é interessante que essa palavra caminho, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, eu não sei falar, lógico, né, irmãos? Mas a gente vai estudando e vai agregando conhecimento, que hoje o conhecimento está muito democratizado, está muito disponível. Você pode baixar um aplicativo que você vai ter várias palavras, né? Você vai ter um dicionário que vai estar te ajudando a estar compreendendo melhor o sentido de algumas palavras que em português não carregam a força do significado da língua original na qual a Bíblia foi escrita, tanto o hebraico quanto o Novo Testamento. E essa palavra caminho, que ela é escrita H-O-D-O-S, né? A gente lê como a palavra odos ou odos. É a mesma palavra que Jesus usa lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa palavra que Jesus usa para dizer que é o caminho, é a mesma palavra que o escritor aos Hebreus está se referindo aqui, falando que nós temos um caminho novo por onde nós vamos andar. E essa palavra, ela também é traduzida como um caminho separado para os viajantes. E aí eu vou aqui parafrasear, né? É um caminho que foi aberto por Jesus para todos os viajantes que estão a caminho do céu. Aleluia. Então, nós temos um novo e vivo caminho. Então, se nós temos um novo e vivo caminho, quem é que nos conduz por ele? Quem é que nos vai mostrar por onde andar, como nos portar, como aprender? Onde é que esse caminho ele vai nos levar? Como é o passo a passo? Então, nós temos um novo e vivo caminho, então nós precisamos de um condutor e de um guia para esse caminho. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É aquele célebre capítulo onde Saulo de Tarso tem aquele encontro tremendo com Jesus e se torna no apóstolo dos gentios. No versículo 1 e no capítulo 9, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz o seguinte:
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, aqui nos dias de Paulo, essa fé, essa nova maneira de andar, esses novos ensinos trazidos por Jesus de Nazaré já estava sendo conhecido entre os habitantes de Jerusalém como um grupo de pessoas ou digamos, uma nova religião, que não era isso, mas para dar aqui uma ideia, chamada de o caminho. Não é interessante que Jesus fala, eu sou o caminho, e agora, esse movimento de fé que nasce em Jerusalém, ele é chamado de o caminho. Vamos em Atos ainda, capítulo 18, 25 e 26. Capítulo 18. Capítulo 18, versículos 25 e 26. Nesse versículo, nesse texto aqui, nós vamos encontrar, nós não vamos ler tudo por causa do nosso tempo, mas é um texto em que nós vamos encontrar um homem muito eloquente chamado Apolo, que era natural de uma cidade chamada Alexandria. Nós sabemos que os judeus se espalharam por ocasião do cativeiro, da diáspora, eles se espalharam em vários locais, em vários lugares. Alexandria está ali no Egito e Apolo é originário desse lugar, que era um centro cultural, onde os judeus eles eram um tanto eloquentes, eles eram muito assim, cresciam na fé do Deus de Abraão, na fé do Antigo Testamento, mas eles eram também habilitados e preparados assim na oratória, tinham influência da filosofia grega. Então nós vamos encontrar aqui Apolo, e o versículo 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Ele era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava diligentemente bem. Era impressionante você ouvir Apolo, mas ele só conhecia as escrituras do Antigo Testamento até o batismo de João. Percebe? Ele não tinha sido ainda evangelizado, ele ainda não tinha ouvido o evangelho da boca de ninguém. Ele conhecia o caminho do Senhor, todo definido e escrito ali no Antigo Testamento, até o batismo de João. Porque João, nós sabemos que a lei e os profetas, segundo Jesus, foi até João. Então, quando Áquila e Priscila, que já conheciam o Senhor, que já tinham sido discipulados e instruídos por Paulo, vê aquele homem super eloquente, versado nas Escrituras, com aquele fogo, porque a Bíblia diz que ele era fervoroso. E essa palavra vem da palavra ferver. E nada que ferve está estático, né? Tudo que ferve está em movimento, está em ebulição, está em andamento. E então esse homem tinha esse espírito assim, né? De alguém que fala, que ensina, estava no DNA espiritual de Apolo. Então Áquila e Priscila vê e leva Apolo para um cantinho, chama ele para um lugar, e a Bíblia diz então que lá no versículo 26, declararam para ele mais precisamente o caminho do Senhor. Então você veja que mesmo a verdade de Deus no Antigo Testamento já era conhecida como o caminho do Senhor. Jesus se apropria desse conhecimento e diz, eu sou o caminho. Aí nós vamos vendo, vamos percorrendo aqui na palavra e vamos vendo como isso vai se delineando e vai ganhando forma. Então veja que Apolo não perde tempo. Depois que ele é instruído no caminho do Senhor, nós já vamos ver no versículo 28, ele publicamente agora já pregando um evangelho completo, convencendo a todos de que Jesus era o Messias, era aquele que a gente estava esperando, era o Cristo. Vamos para o capítulo 19, Atos ainda, capítulo 19, versículo 9. No capítulo 19 de Atos, no versículo 9, nós vamos encontrar mais uma vez essa expressão, o caminho. Como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então nós vamos ver, mais uma vez, sendo essa nova fé sendo chamada de o caminho.
Agora vamos ver o versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, dessa nova fé, essa nova maneira de crer e de interpretar as Escrituras. E o alvoroço a gente já sabe, é aquele no qual, né, a grande Diana dos Efésios, os adeptos dela se sentem insultados e ali cria uma grande confusão. Paulo, inclusive, tem que sair de Éfeso por causa disso. Capítulo 22, vamos aqui a Atos 22, a gente está aqui na parte introdutória. 22 de Atos, no capítulo 4, Paulo está dando o testemunho dele. Está falando como é que aconteceu o encontro dele com o Senhor. E no versículo 4 ele diz: e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres. Então, na minha Bíblia, essa palavra caminho, ela está sempre aparecendo aqui em Atos com um C maiúsculo. Capítulo 24, vamos agora ao capítulo 24, versículo 14. Mais uma vez, Paulo está diante de Félix, apresentando a defesa dele, e ele diz: mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que alguns chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Vale salientar, irmãos, que essa expressão aqui, o caminho chamado seita, não é o entendimento que nós temos hoje sobre seita como um grupo de pessoas ou de doutrinas que carregam heresias. Não, naqueles dias eles entendiam como um grupo mesmo que tinha surgido, uma nova fé, e essa fé se chamava o caminho. Versículo 22, para a gente concluir essa narrativa, o próprio Félix, no capítulo 22, está escrito assim: então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então eu tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então, por que eu trouxe essa série aqui de versículos onde a gente vai estar vendo que a nova fé que surgiu em Jerusalém, a fé no Messias, a fé no Jesus de Nazaré, no Filho de Deus, ela foi chamada de o caminho. Porque desde sempre eles compreenderam que essa fé, ela carregava uma maneira nova de viver e de andar. E quando você entra nas cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber como ele usa essa expressão andar em Cristo, andar no Espírito, indicando que esse novo caminho e essa nova fé nos põe em movimento. Essa nova fé é o Espírito movendo nas nossas vidas a própria vida de Deus. Então, eles têm esse entendimento aqui. E vamos para Romanos capítulo 8, versículo 14. Lembrando que nós estamos introduzindo o nosso estudo sobre oração, partindo do estudo, não completo, mas pelo menos para a gente estar meditando e honrando o Espírito Santo, que é o Espírito que intercede por nós. Começamos com esse estudo assim. Romanos 8, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz. Paulo está falando aqui muita coisa importante na carta. O capítulo 8 é um capítulo célebre que fala muito sobre o Espírito do Senhor. A gente não tem tempo de discorrer tanto. O versículo 14 diz: porque todos, eu gostaria que os irmãos dissessem, todos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo, ele entende aqui que ser guiado pelo Espírito é para ser algo muito natural. É para ser algo característico da vida de qualquer um que vem para a família de Deus e recebe o Espírito de adoção. Ele entende que ser guiado pelo Espírito de Deus é a nossa nova maneira de viver e andar por esse novo caminho de fé. Veja o que diz o versículo 15. Porque é um capítulo que você vai apanhar muitos porquês de Paulo. Não são porquês trazendo perguntas ou indagações. São porquês trazendo resposta para nós. São vários porquês que vai estar dando explicações para nós. Então, quando você estiver lendo a palavra e você encontrar
esse porquê, atente para ele. É resposta de Deus para você, é resposta de Deus para nós. E Paulo vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, temos a liberdade de dizer, Abba, Pai, ou Pai, Pai, ou Paizinho. Então veja como Paulo coloca aqui duas posições contrárias. A pessoa que teme, a pessoa que tem algum tipo de temor, que ainda tem um sentimento de medo ao se aproximar de Deus, ele diz que esse espírito ele é um espírito de escravidão, porque o medo escraviza. Medo é fé no diabo. Medo é o contrário da fé bíblica. Medo é aquilo que abre a porta para a incredulidade. Andam de mãos dadas. Incredulidade, medo, espírito de intimidação, elimina toda a energia espiritual do crente e não deixa o crente prosperar, florescer e nem frutificar. Por quê? Porque ele é contrário ao espírito de fé. Então, Paulo vem dizer aqui que esse espírito que nós recebemos, ele é um espírito que nos dá ousadia, tanto para entrar no santuário, naquele santo dos santos, mas ainda com um passo a mais, que é chamar a esse Deus, que antes era quase intocável, que era quase inatingível. Agora a gente pode dizer, Pai, Ele é o meu Pai. Então eu venho em oração, eu venho falar com o Pai, com aquele de quem toda boa dádiva e todo dom perfeito está disponível e desce do céu para nós. Aquele que sabe dar boa coisa para os seus filhos. Aquele que tem sempre bons propósitos e bons pensamentos a nosso respeito. Tem pessoas que pensam que Deus vive conspirando contra ele. Está sempre na esquina das suas falhas, esperando para dar encontro, surpreender e tirar o melhor que ele tem da vida. Mas Deus não é um Deus que conspira contra nós. Ele é o nosso Paizinho. E em oração, nós temos esse grande privilégio. Quando você entra em oração, seja dobrando seu joelho na igreja, na sua casa, em qualquer lugar onde você tem oportunidade para isso, a percepção que você deveria ter, o que você deveria mentalizar, era mais ou menos uma ideia do sumo sacerdote entrando naquele lugar que antes era inacessível a você, era inalcançável a você, era proibido para você, você não tinha o menor direito, mas agora você vem livremente, ousadamente, de cabeça erguida, não como um peregrino, não com o espírito da mulher sirofenícia que, apesar de nos ensinar uma lição de fé, as migalhas para ela serviam, para nós migalhas não. Deus não tem migalhas para o seu povo. E nós não somos mendigos de Deus, ficando continuamente, muitas vezes, pedindo as coisas a Deus como se dele nada merecêssemos ou como se o melhor Deus guarda para ele. E para nós, então, são coisas secundárias. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que este Pai das luzes tem riquezas insondáveis, inescrutáveis. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas boas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por mais que você queira pensar e imaginar o que Deus preparou para você, por mais criativo que você seja para pensar o bem e o melhor de Deus para você, você não consegue alcançar. Porque o que Deus pensa para você, o que Ele guarda para você, o que Ele reserva para você, os seus olhos nunca viram e os seus ouvidos nunca ouviram. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Essa palavra guia, deixa eu ver se está aqui. Essa palavra guia que nós lemos, Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa palavra guia, irmãos, é a palavra ágo.
Essa palavra água significa conduzir alguém segurando pela mão e deste modo levá-lo ao seu destino final. Vocês não estão percebendo? Essa simples palavra pequena que fala que nós vamos ser guiados, depois nós vamos ver no versículo 14, no capítulo 14 e 16 de João, que o Senhor Jesus vai usar essa expressão e vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos guia. Na verdade, essa palavra guia, ela no sentido original dela significa aquele que vai conduzir você pela mão e desse modo ele vai te levar até o seu destino final. Eu pergunto para você, qual é o seu destino final? Qual é o seu destino em Deus? Qual é o propósito que Deus reserva para você? Qual é a expectativa que o céu tem a seu respeito? Porque o céu tem uma expectativa ao seu respeito. Há coisas que se espera de você. Você tem um destino em Deus, você tem um lugar em Deus para chegar, mesmo no período em que nós vivemos aqui na terra. Há um lugar em Deus para nós chegarmos aqui e há também as moradas celestiais onde nós, que somos viajantes por esse caminho, vamos chegar. Quem nos guia e nos conduz por ele? O Espírito Santo de Deus. E a palavra que Jesus usa para falar sobre ele e de uma das responsabilidades que ele tem para conosco, que é de nos guiar, é essa palavra que diz conduzir pela mão e desse modo levá-lo até o destino final. Você não está perdido. Você não está andando a esmo, você não está andando por acaso, você não é dono do seu próprio caminho. Tem quem pense que seja, mas na verdade não é, porque fostes comprado por bom preço e deveis glorificar vosso Pai que está no céu. Mas o Espírito Santo, embora você não veja, está segurando a sua mão. Ele tem um compromisso com Deus de guiar você por todo esse período que você andar aqui, até te levar ao seu destino final. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse trabalho do Espírito Santo a nosso favor. E sem Ele, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Ele nós não chegamos a nenhum destino em Deus, nenhum propósito. Sem Ele nós não temos nem recebemos nenhum dom. Tudo vem dEle. Tudo vem dele para nós. Em João, no capítulo 14, o nosso pastor já leu o capítulo todo, mas nós vamos rever a primeira parte do versículo 16 que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O nosso pastor já leu na versão que ele leu, é a King James, né, pastor? Já uma das traduções para essa palavra, Paracletos, que não foi uma palavra que Jesus inventou na hora que ele falou. Até porque foi escrito em grego, mas nós sabemos que Jesus não falou, não foi nessa língua. Mas essa palavra, eu vou dizer o que ela significa a respeito do Espírito Santo. Alguém espiritualmente convocado para ajudar outra pessoa. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Um conselheiro de defesa, um advogado, um ajudador, um amparador, um assistente que presta socorro. Esse é o Espírito Santo, um assistente que presta socorro, destinado a tomar o lugar de Cristo com os cristãos e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade. Vocês não estão percebendo aqui a importância e o valor do Espírito Santo nesse papel de consolador, destinado a dar a força divina necessária para capacitar os crentes quando eles precisam sofrer tentações ou perseguições. Nunca estamos sós. Jamais. O Consolador, ele também ele é entendido como alguém que foi chamado para estar ao nosso lado. Mas ele não está ao nosso lado, andando, independente de nós. Ele está ao nosso lado e ele está nos consolando e ele coloca o braço sobre nós e ele vai nos levando. A segunda parte do versículo 16. A segunda parte do versículo 16 diz: para que fique convosco para sempre. Essa palavra sempre, ela significa, sabe o quê? Por toda a eternidade. O Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco
eternamente, para sempre. Não é porque nós vamos chegar no céu que o Espírito Santo não está mais conosco, que ele terminou o trabalho dele aqui, aí ele nos entrega para Deus. Está aqui, estou te entregando, né? Tomei conta dela, tomei conta dele. Olha, não foi nada fácil. Mas aqui está, consegui trazer o destino final, consegui fazer com que ela ou ele cumprisse também o propósito dele lá na terra, as expectativas que o céu tinha sobre eles foram alcançadas. Aqui está o produto. Não. Jesus diz, eu vou rogar ao Pai, ele vai dar outro consolador, e quando ele fala outro, ele está dizendo que é alguém da mesma natureza dele, que vai fazer tudo o que ele fazia com os discípulos, o Espírito Santo vai fazer conosco. Ele diz, para que fique convosco para sempre. Vai estar sempre com você. Na eternidade, o Espírito Santo ainda está lá e ainda está em nós, continuando conosco. João, ainda aqui no 14, no versículo 17, a primeira parte diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, né, porque não vê, não pode receber, porque não vê nem o conhece. É claro que o mundo não pode receber, porque jaz no maligno, porque vive na mentira e no engano. Então é evidente que o mundo não pode receber desse Espírito. Habita, versículo 14, a segunda parte do versículo 17. Porque habita convosco e estará em vós. Ele habita conosco, ele estará em nós. Gostaria que nós abríssemos agora na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Estamos estudando e aprendendo mais sobre o Espírito Santo antes de nós entrarmos no estudo propriamente sobre a oração. No capítulo 6, veja o que é que a palavra do Senhor diz no final do versículo 13, tá? Ele fala, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Eu gostaria que todos vocês dissessem comigo. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O Senhor Jesus disse que Ele estará convosco e habitará em vós. E o apóstolo Paulo se apropria desse ensino. E falando aos coríntios, um assunto muito sério que a gente já percebeu aqui pelo teor do próprio versículo. Ele vai dizer, o corpo é para o Senhor. O Senhor é para o corpo. Um foi feito para o outro. Não foi feito para outra coisa. Deus tem grandes planos com o nosso corpo. Por isso, vamos ressuscitar. Se o corpo não fosse importante para Deus, quando nós já partíssemos e estivéssemos, né, em espírito, o homem tem alma, espírito e corpo. Então, se o corpo, Deus não tivesse planos com o nosso corpo e o nosso corpo não importasse para Deus, por que iríamos ressuscitar? Bastaria, né, estarmos na eternidade com o nosso ser espiritual. Deus tem planos com o nosso corpo. Nem Ele vai ficar na terra. Ressuscitaremos como o nosso Senhor ressuscitou. E Paulo diz, o corpo não foi feito para outra coisa que não seja ser habitação do Espírito de Deus. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ele sempre quis tabernacular conosco. Ele sempre desejou fazer morada em nós. O tabernáculo, o templo, foram sombras e figuras de uma intenção de Deus, que era habitar no coração de todo aquele que crê e o recebe pela fé. Na verdade, a ministração do Espírito nas nossas vidas é para nos fazer voltar a uma comunicação com Deus. Sermos a habitação de Deus. Falarmos com Deus e Deus falar conosco. Quando Adão saiu do Éden, ele deixou uma lacuna no coração de Deus. Ficou ali um banco vazio.
Porque nós sabemos que Deus, pela viração da tarde, pela viração do dia, vinha e conversava com o homem. Nós não sabemos que língua, qual era a linguagem usada por Deus com Adão e Eva. Mas havia diálogo, comunicação, interação, troca de ideias. Havia tudo que uma comunicação, uma conversa saudável pode haver entre duas pessoas. Mas Adão sai dali. E Deus faz esse plano para nos trazer de volta para o jardim, a esse jardim da comunhão. A gente tem um hino, né, que fala, no jardim, Jesus, eu também quero estar. Então, o Senhor, ele nos procura para nos trazer de volta a esse jardim da comunhão com Ele. E necessariamente, no presente século, na presente dispensação, isso passa pelo ministério do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E no versículo 16 ele diz, finalzinho do versículo, eu vou ter que ler o versículo inteiro. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois numa só carne. Veja o que Paulo nos ensina no versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Tem tradução que diz, é um só espírito com Ele. Outra tradução diz, é um espírito com Ele. Mas em suma, está falando o quê? Aquele que se une ao Senhor, que se junta ao Senhor, que se ajunta ao Senhor, que oferece o seu corpo por habitação do Espírito Santo e começa a andar esse novo e vivo caminho, alinhado na comunhão com Deus, se torna um com o Senhor. E olha só, a palavra que ele usa aqui no versículo 17 é a mesma que ele usa no versículo 16. Essa palavra junta, na minha versão tem ajunta, que é a mesma palavra que ele está usando para o ato sexual, que ele está dizendo aqui que jamais poderia acontecer entre alguém que é a habitação de Deus e que já se ofereceu ao Senhor. Essa palavra ajunta que ele usou no versículo 16, irmãos, é a mesma que ele usa no versículo 17 e tem o seguinte sentido: colar, grudar, aderir e se firmar bem. O que é que ele está querendo dizer? Que quando nós nos tornamos a habitação do Espírito de Deus, o nosso corpo é para Ele, Ele é para o nosso corpo. E nós nos tornamos essa habitação e nós começamos esse relacionamento com Deus andando nesse novo e vivo caminho. Ele diz que esse nosso colar em Deus, esse nosso aderir, esse nosso grudar em Deus nos faz ter uma só essência com Ele. Aquele que se ajunta ao Senhor é um só espírito com Ele. Por isso que quando você ora, você sente a presença de Deus. Porque você é um só espírito com Ele, tem um amalgamento. Houve aí uma simbiose espiritual, que a palavra chama também de comunhão entre você e o Senhor, entre você e o Espírito, que vai fazer com que você flua na sua vida de oração. E fluindo na vida de oração, você indubitavelmente vai fluir na sua vida como um todo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa expressão tão forte, que eu acho muito forte, quando ele vai dizer que o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. Então Paulo está falando de uma comunhão íntima, de uma intimidade de natureza espiritual que nos dá uma afinidade tão grande com Deus, que aí depois nós vamos ver em outros textos, que é aí que faz o Espírito Santo conseguir orar através de nós. No versículo 19 ele ainda diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Então ele pega a mesma fala de Jesus. Jesus diz, está convosco, estará convosco e habitará em vós. Habita convosco e estará em vós. Então Paulo diz a mesma coisa. Ele habita em vós. E esse Espírito, ele diz, é proveniente de Deus.
E Jesus nos ensina a mesma coisa no capítulo 14 de João. Eu rogarei ao Pai, o Espírito Santo, ele vem da parte de Deus, ele provém de Deus. E essa expressão provém de Deus, proveniente de Deus, sabe qual é a ideia dela no original? Provém de Deus como as águas provêm da nascente de um rio. Por isso que quando falava com a mulher samaritana, Jesus falou, aquele que crê em mim, rios de água viva vão brotar do seu ventre, do seu interior. Necessariamente, nesse novo caminho e nessa nova fé, há uma fonte, há algo que espiritualmente é gerado dentro de você, no mais íntimo do seu espírito, por causa dessa união e desse ajuntamento espiritual com Deus. O próprio Espírito vai prover isso em nós. E no versículo 20 ele diz, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não somos de nós mesmos. O Espírito Santo habita em nós. Gostaria... João capítulo 4. Não, irmão, deixa eu passar aqui. Vou adiantar mais um pouquinho. Capítulo 14, versículo 26, o nosso pastor já leu, mas eu gostaria que todos nós lêssemos. Os irmãos podem ler 14, 26 do Evangelho de São João? João 14, 26. Os irmãos podem ler? Podemos ler? 1, 2, 3. Acho que não começamos bem. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Mas... Amém. Então, o Espírito Santo, ele tem algumas responsabilidades conosco. No capítulo 15 e no versículo 26... o Senhor também vai nos dizer, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele ensina algumas coisas, né, irmão? Algumas coisas que o Espírito Santo nos ensina. Como? Todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. Ele é versado em todos os assuntos. Não há nada que você pergunte para ele do qual ele não possa te dar uma resposta muito mais pertinente à sua vida. Então, ele nos ensina todas as coisas. Nós é que temos pouco tempo para aprender dele. E, às vezes, apesar dele estar pronto para ensinar todas as coisas, sabemos muito pouco sobre ele. Sabemos muito pouco sobre nós. Sabemos muito pouco sobre a vontade de Deus para a nossa vida. No entanto, ele foi prometido para nos ensinar todas as coisas, mas também fará lembrar o que Jesus falou. Para os discípulos, que Jesus não deixou nada escrito, eles teriam que se lembrar de fato na memória. Veja quanto que João se lembrou, irmãos, porque João escreveu depois que Jesus partiu para a glória. É que João vai escrever o Evangelho. E veja que João escreve dos últimos dias de vida de Jesus, e veja que ele lembrou dos discursos de Jesus, dos ensinos. O Espírito Santo fez isso na mente dos apóstolos, na mente dos discípulos. Ele faz hoje da mesma forma. Só que para a gente lembrar as coisas que Jesus falou, nós precisamos ir para a Bíblia, nos alimentar dela, conversar com ela, porque para mim crente não lê Bíblia, crente conversa com a palavra. Porque a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando você está lendo. Então você pode perguntar diretamente ao autor, o autor te responde. Então não se lê a Bíblia, a gente conversa com a palavra. A palavra dá resposta para você, a palavra orienta, a palavra vai guiando você. Então,
para que nós nos lembremos do que Jesus falou, essa palavra tem que ter encarnado em nós, ela tem que habitar ricamente em nós, a fim de que ela flua no momento necessário, especialmente quando você precisar lembrar. Ele testificará sobre Jesus. O que significa essa expressão testificar? O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus para nós. Jesus disse em 16:14 de João que o Espírito Santo não falará de si mesmo. Ele também não glorifica a ele mesmo. É por isso que nós sempre dizemos pelo Espírito Santo, glória a Jesus. Não é isso? Glorificamos a Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para nós, para Jesus, ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu. E ele anuncia para vocês, e ele vai me glorificar, e ele vai testificar de mim, ele vai dar testemunho de mim, ele vai ensinar de mim, sobre mim. Tudo que ele tiver ouvido, ele transmite para vocês. Essa é uma responsabilidade do Espírito Santo para conosco. Já vimos que ele nos guia na verdade. E eu quero fazer menção de Atos capítulo 5, versículos 1 a 3. Vamos ler essa referência, irmãos? É um estudo, não existe estudo da palavra sem leitura, tá bom? Então, nós realmente precisamos fazer. Capítulo 5 de Atos, só os primeiros 3 versículos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Então, os dois combinaram, fizeram esse acerto. Levando uma parte, depositaram aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Primeiro ele diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E agora ele diz que Ananias mentiu a Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa para quem alguém pode mentir, né? Querer mentir para ele. Ele é uma pessoa porque ele tem essas características. Ele ensina, ele testifica, ele anuncia. Só quem faz isso é uma pessoa, alguém que tem personalidade. Agora me diga, quem falou para Pedro? Será que houve algum fofoqueiro de plantão que denunciou Ananias e Safira para o apóstolo Pedro? Não. Nós entendemos pelo texto que eles fizeram esse acerto lá fora, entraram pela porta, os apóstolos estavam aqui e eles depositam o valor ali. E na hora, o Espírito que guia na verdade descortina para Pedro todo o desígnio que foi feito na venda do terreno. O Espírito que guia na verdade, ele é um Espírito de revelação. Amados, o Espírito Santo fala conosco mais vezes do que nós atentamos. Quantas vezes o Senhor fala coisas ao nosso coração, nos mostra, indica para nós, anuncia para nós, porque Jesus diz que ele também anuncia o que há de vir. Então ele conhece coisas futuras as quais ele pode revelar e às vezes nós não queremos acreditar. Porque algumas coisas que o Espírito Santo chega a tornar verdade para nós é doloroso, é difícil de admitir. São coisas às vezes sobre nós, são coisas às vezes sobre a igreja. São coisas, às vezes, sobre pessoas que amamos e nós preferimos calar essa voz, não atentar a ela e seguirmos adiante vivendo na mentira. Mas o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Por isso que na oração, nós precisamos da direção dele, porque nós temos que orar segundo essa verdade. Eu gostaria que nós abríssemos agora a palavra do Senhor em 1 aos Coríntios, já estamos para concluir. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito. Aprendendo mais, né? Porque eu sei que os irmãos são bem instruídos na palavra. Mas veja que no capítulo 2, no versículo 9,
o apóstolo Paulo vai falar para nós, eu fiz a citação desse versículo, ele vai dizer, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora me diga uma coisa, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração. Mas Deus preparou, estão preparadas, é para nós, para aqueles a quem Ele ama. Como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos atentar para essas coisas? Porque quando Ele fala de olho, de ouvido, Ele está falando dos sentidos naturais. E Ele está dizendo para nós que as coisas de Deus, as coisas do Espírito, não são assimiladas pelos nossos sentidos naturais. Nós, às vezes, irmãos, vivemos muito no natural. E por isso a gente não consegue aprender, receber e entender as coisas do Espírito. Quanto mais no natural nós estamos, mais distante estamos de conhecer essas coisas que nem olho viu, ouvido não ouviu, o coração não sentiu, mas Deus preparou. E preparou para você. E preparou para nós. Mas Paulo usa o mais no versículo 10 e diz, Deus nulas revelou pelo céu? Deus nulas ou revelou essas coisas pelo seu Espírito. E ele diz, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amados, está vendo a nossa necessidade de afinação, de alinhamento com o Espírito Santo, porque se esse Espírito penetra todas as coisas, sabe todas as coisas, ensina todas as coisas, e ele penetra até as profundezas de Deus, então ele pode nos ajudar numa oração efetiva, nos revelando na hora da oração as profundezas do conhecimento de Deus sobre o assunto pelo qual estamos orando. E aí não vamos orar de nós mesmos, não vamos orar pelos sentidos, pelo que o olho está vendo, pelo que o ouvido está ouvindo, não. Nós não conhecemos o pano de fundo espiritual que está atrás da causa, que está atrás da situação. Não conhecemos. O Espírito conhece. E por penetrar até nas profundezas de Deus e conhecer todas as coisas, Ele vai nos revelar. E essa palavra, penetra todas as coisas, está falando que Ele examina, que Ele sonda, que Ele traz ao conhecimento. E Ele fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Pois também ninguém sabe as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Se não for pelo Espírito de Deus, não podemos saber das coisas de Deus. Não podemos saber das coisas que Deus quer compartilhar conosco no nosso tempo de oração. E ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo. Ele está falando para os coríntios. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que nós possamos saber aquilo que nos é dado gratuitamente por Ele. Essas coisas que olho não viu, nem ouvido não ouviu, são coisas que gratuitamente estão preparadas para nós, para Deus nos dar. E Ele diz, nós precisamos conhecer. E no versículo 13 ele fala, das quais coisas nós também falamos. E não falamos com palavra de sabedoria humana, mas nós usamos as palavras do Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Não é comparando coisas da carne com coisas do Espírito. Essas duas são incompatíveis. Comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Que tanta coisa é essa, missionária? Assuntos. Nós comparamos a palavra. Paulo, ele tomava uma palavra do Antigo Testamento. Ele contextualizava para a nova fé, para esse novo caminho. Então, vai fazendo comparação de coisas espirituais com coisas espirituais. E ele termina dizendo que o homem natural, ele não pode entender essas coisas. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Essas coisas que Deus preparou e que guardou, ele não consegue chegar lá. E ele termina o versículo 16 dizendo, quem é que guiou a mente do Senhor? E ele termina falando, mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo,
acredita e fala que essas coisas que estão preparadas para nós, que olho não viu, ouvido não ouviu e que Deus preparou, nós temos a mente de Cristo, deveríamos conhecer, deveríamos saber como orar, deveríamos, pela mente de Cristo que nós temos, pelo conhecimento que o Espírito nos dá e a palavra nos dá, parece que espera-se que nós tenhamos orações mais eficazes, mais alinhadas com a vontade de Deus, mas dentro daquilo que Deus planejou que nós tivéssemos, que nós alcançássemos. E nós vamos finalizar com Romanos capítulo 8. Porque aí nós já vamos quase entrando no nosso assunto, do qual nós vamos dar continuidade no próximo encontro, que é a intercessão. Porque a Liduína foi bem específica comigo quanto àquilo que é uma preocupação dela para que nós cresçamos. Amados, o capítulo 8, ele vai falar não da nossa intercessão, não como nós vamos interceder. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro. Esse capítulo fala sobre a intercessão que o Espírito faz por nós. Olha que coisa mais tremenda. O Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, ele intercede e ele ora por nós. Nós vamos ler no versículo, quando nós vemos, amados, o versículo 22, do versículo 22 ao versículo 26, nós vamos encontrar aqui 3 tipos de gemido diferentes. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a criação geme, nós gememos e o Espírito Santo também geme. A criação geme porque ela está debaixo do cativeiro do pecado. O homem explora, se aproveita, escraviza, destrói. Então a criação, ela recebeu os efeitos do pecado sobre ela. Ela foi criada por Deus. A criação responde a Deus. Então a Bíblia diz no versículo 22 que a criação geme. Aí no versículo 23 diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós mesmos, em nós mesmos, por causa da presença do Espírito em nós, nós que temos as primícias do Espírito, nós sabemos que há algo além. Nós sabemos que há mais de Deus para nós. Nós sabemos que nós temos uma herança em Deus. Há coisas que nós ainda não alcançamos e o nosso espírito anela e deseja alcançar. E por causa disso, todo aquele que ama o Senhor, ama a sua vinda, ama o céu, ama a Deus, ele tem em si mesmo uma aspiração e um desejo por algo mais de Deus. Então Paulo está dizendo que isso é como um gemido que nós temos em nós mesmos por mais de Deus. E aí depois ele vai dizer o seguinte, no versículo 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Note que ele não disse que nós não sabemos pedir, ele não está dizendo que nós não sabemos orar, não, ele está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar da maneira adequada. Nós muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus naquela causa, naquela situação pela qual nós estamos orando. Então há um grande risco de, por não conhecer a vontade de Deus, até orarmos contra a própria vontade de Deus. Então ele não está dizendo que nós não sabemos pedir, ele diz, nós não sabemos, ele está fazendo uma afirmação, nós não sabemos orar ou o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas pessoas ensinam que esses gemidos do Espírito é o falar em línguas estranhas. Não, Paulo ele é muito claro, ele não fala nada que deixe dúvida, interpretação dupla, alguma coisa duvidosa. Gemidos é uma coisa, essa palavra no original até fala sobre suspiros. Gemidos que você geme e que se expressam com suspiros.
Então, não é um falar em línguas. O falar em línguas é uma outra coisa, é uma outra habilidade que nós devemos muito desenvolver na oração e que poucos crentes praticam. A maioria de nós pensa que as línguas estranhas foram nos dadas apenas como aquele presente, marcando o dia que nós fomos batizados no Espírito e marcou aquele momento e foi um evento único e que você não precisa mais orar. Mas o apóstolo Paulo, ele falou assim uma vez para os coríntios: dou graças a Deus porque eu falo mais em língua do que todos vós. Ele orava com entendimento, mas ele orava também em línguas. Isso aí é um outro assunto que a gente não vamos entrar agora. Eu quero finalizar falando o seguinte, que o Espírito Santo, ele vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Irmãos, essa palavra fraqueza é a palavra asteneia. Missionária Betânia, mas agora já estava difícil agora. Essa palavra significa o seguinte: falta de força. Olha quantas coisas significam essa palavra na língua original, essa palavra fraqueza. Vê se você se encaixa aqui em alguma dessas fraquezas. Falta de força, uma enfermidade e uma fraqueza física, uma fraqueza da alma, quando a alma está sem força, uma fraqueza também de entendimento e uma fraqueza em suportar aflições e tribulações, e também uma fraqueza que você pode sentir diante de algo muito grande que você tem que fazer. Vocês já pensaram quanto significado dentro de uma só palavra? Pois o Espírito do Senhor nos ajuda em todos esses momentos de fraqueza, seja uma debilidade física, seja espiritual, seja de entendimento, seja uma falta de força, seja algo ligado à alma, de que natureza for. Não tem nenhuma dessas fraquezas que o Espírito Santo não possa te suportar, te ajudar, te ministrar, te levantar, te fazer superar, te fazer avançar, te fazer vitorioso em Deus. Não tem, tudo foi pensado de forma perfeita. E Ele, ao ajudar-nos nas nossas fraquezas, como nós não sabemos pedir como convém, muitas vezes você não sabendo falar, Ele vai gemer através de você. E a Bíblia diz que são gemidos inexprimíveis, então não dá para traduzir em palavras. Só Deus faz a leitura e só Ele conhece essa linguagem, que é totalmente espiritual. Só que para tu chegar nesse nível, meu querido, é um nível alto em Deus. Alto, não que não se possa atingir, mas é um nível em que você precisa de prática de oração, no sentido de intimidade com Deus e regularidade, porque essa é uma linguagem muito íntima do Espírito com Deus. Certamente já aconteceu com você, daquele dia que você foi orar, você estava bem, você não estava triste, você estava ok, mas na hora que você começa a orar, começam a vir lágrimas, e elas não vêm aqui só das glândulas lacrimais, parece que elas vêm lá de dentro de você, e elas correm pelo seu rosto quente, lágrimas quentes, e você mistura a oração com o pranto com a oração, e você não tinha plano de chorar naquela hora que você foi orar, mas aconteceu, faz parte dos gemidos do Espírito. Faz parte da maneira como o Espírito se expressa em oração diante de Deus. Porque você não tem a palavra correta, você não tem o conhecimento pleno, você não sabe orar como convém, aí você não consegue, você não sabe verbalizar. Então o Espírito entra em ação, arranca aquelas lágrimas, e aquelas lágrimas têm uma mensagem diante de Deus. Aquelas lágrimas são traduzidas em oração. Lágrimas valiosas para Deus. Principalmente
quando estamos orando por outra pessoa. E veja que o Espírito Santo, no versículo 27, para fechar, diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E segundo Deus, segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós. Ele intercede pelos santos. Então, quando o Espírito Santo se expressa nas nossas orações com esse gemido, com esse pranto, com essa dor de alma. Às vezes você estava bem quando você foi orar e você começa a sentir até uma aflição. Você está orando por uma pessoa e você começa a sentir um desgaste espiritual. Não pare, não pare. Continue até o Espírito Santo liberar você daquele momento, porque é Ele que está precisando daquela linguagem para fazer alguma coisa, alguma obra na vida de quem, por quem você está orando ou na sua própria vida. E na sabedoria de Deus, o Espírito Santo, Ele vai interceder por você de acordo com a vontade de Deus. Ainda que você não saiba, Ele está orando através de você, por você e em seu benefício. Porque é isso que diz quando Ele intercede por nós. Ele fala com Deus em nosso benefício. Por isso, como falar de oração sem falar dessa pessoa incrível e maravilhosa que habita em nós e que nos eleva a Deus em oração? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vocês possam meditar mais nesses textos e no nosso próximo encontro, no nome de Jesus, nós entramos no tema mesmo da oração, sabendo que sem o Espírito Santo, sem essa mediação e sem essa intercessão dele, as nossas orações são vazias e sem sentido. Deus abençoe.